Outro caso brasileiro que eu queria que você comentasse, que você comentou quando você estava lá nos Estados Unidos com a gente, e aí eu fui assistir. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais, contar toda a questão do caso do Césio 137. Césio 137, cara. O caso do Césio 137, quando as pessoas estavam mandando no chat ali e eu comentei, o Sérgio começou a contar que foi realmente, tipo assim, um caso terrível no Brasil e que pra mim tinha sido acobertado, porque eu não tava sabendo do que era. Bom, mas o governo lá na época, a prefeitura, né, principalmente a prefeitura de Goiânia e o governo de Goiás, tentaram acobertar ao máximo. Porque tava até Goiânia há muitos e muitos anos, faz o MotoGP. Sabe a corrida de moto? Sei. É sempre em Goiânia. É sempre em Goiânia. E na época do Césio, ia até a MotoGP. Então os caras tentaram de todo jeito acobertar aquilo para não espantar os turistas que iam para Goiânia. Tanto que pegaram a galera que ia fazer triagem para medir a radiação e jogaram os caras num campo de futebol lá na PQP, entendeu? Lá no subúrbio de Goiânia. Pra deixar eles meio afastados e meio escondidos da negócio. Mas assim, chegou uma hora que não dava mais, né, cara? Porque começou a colocar em risco o país inteiro. Né? Porque o cara lá onde a cápsula, né? Pra quem não sabe, né? O caso Césio 137 é o seguinte. Tinha um instituto de radiologia, radiometria de Goiás. Esse instituto, ele foi vendido. Teve um imbróglio lá, os caras venderam, tal, não sei o que, e o prédio estava sendo demolido. No meio ali das coisas ficou um equipamento de radioterapia, que usa o Césio 137, que é a cápsula ali radioativa para poder fazer, né, todo o processo. Tinha uns catadores de lixo, né, catador de entulho, de ferro, de coisa para vender. Eles entraram nesse lugar para pegar as coisas para sair vendendo, pedaço de ferro e tal. Quando eles viram aquele negoção de chumbo gigante. Falaram, cara, vamos ficar milionário. Porque vai vender isso aqui, se vende por peso, eles vão ganhar uma grana. E aí o que eles fizeram? Colocaram aquilo lá num carrinho, levaram para um lugar, e aquilo lá tava muito pesado. E tava muito ruim de manusear. Levaram pro ferro velho. Não, antes de levar pro ferro velho. Antes. E eles começaram a quebrar aquele negócio. E quebraram. Na hora que eles começaram a quebrar, o Césio dentro do equipamento, ele é um pozinho. E esse pó começou a escorrer. Como se você pegasse um saco de açúcar e fizesse um furo nele e saísse escorrendo ele pela cidade. E aí eles levam no ferro velho do cara lá que foi comprar o material deles. E esse cara comprou. Ele pesou, comprou e aí deixou o negócio lá jogado. Na hora que ele viu o negócio brilhando lá, o dono do ferro velho cata esse negócio aí brilhando, que é o Césio, e aí ele começa a espalhar, cara, porque ele leva pra casa dele. Na casa dele vai um primo dele, se não me engano, um irmão dele, uma coisa assim. Ele dá um pouco pro irmão, esse irmão já leva pra casa dele também. E aí o negócio começa a espalhar. E a radiação, esse é o problema dela, cara. A radiação é o tempo que você fica exposto pra ela e a proximidade que você tá dela. Entendeu? E ela penetra na sua pele, porque a pele pra radiação não é nada, e ela entra dentro da sua célula. Entendeu? É a radiação ultravioleta, por exemplo, entendeu? Se não tivesse atmosfera, a gente não tava aqui. Porque a radiação ultravioleta dá câncer de pele pra caramba. Quando tem muita, né, não tem lá emissão de UV que o pessoal controla. Se você ficar no sol com muito UV, vai dar câncer de pele. Por quê? Porque ela mata as células, cara. É isso que ela faz. A radiação é isso, entendeu? E aquela galera ficou exposta muito tempo, muito próximo ao negócio. Tanto que a menininha lá comeu o negócio, cara. Aquela é uma das coisas mais tristes, uma das histórias mais tristes dentro de toda a história do Césio é da menininha, entendeu? Que a menininha tava na mesa lá e ela tava com a mão, o pai chegou, falou, ó, minha filha, as estrelinhas aqui que eu trouxe pra você, entendeu? E aquele negócio bonito, e a menininha pôs a mão e logo em seguida a menina comeu, cara, e ela ingeriu, imagina, cara, imagina que doideira isso pro organismo, você tá ingerindo uma substância radioativa, entendeu? Então assim... Essa daí morreu em quanto tempo? Essa aí foi uma das primeiras a morrer, né? Acho que foi o quê? Uns 20, 30 dias depois, cara. Ela morreu muito rápido. Nossa, então muito se esperou tantos dias assim? Não, foi. O negócio se espalhou. O negócio ficou espalhando. Aí ele ficou espalhando por Goiânia, dentro do ônibus. Teve isso, porque o cara, ele ia de um lugar pro outro, ele ia com aquele negócio dentro do ônibus. Acabou, cara. Todo aquele caminho ali tá contaminado. Entendeu? Então conseguiram descobrir a linha que levou. Conseguiram isolar o ônibus. Conseguiram levar todo mundo, tal. Foi um trabalho muito bem, no final das contas, foi um trabalho muito bem feito. Teve a sorte, porque aí o que acontece? O pessoal que teve o contato pela primeira vez começou a passar muito mal.
Mas muito mal. Começou a ter vomitar direto, diarreia direto, dor de cabeça que não parava e tal. Quando eles foram no primeiro hospital, o pessoal falou que era intoxicação alimentar. Entendeu? Então falou assim, ó, fica em casa, toma esses remédios aqui que você vai passar. E não passava, porque não era isso, né? E aí quando eles vão no posto de saúde lá, aí o pessoal fala, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Só que a mulher do cara lá, ela leva o negócio, falou, ó, isso aqui só começou quando esse negócio chegou lá em casa. Entendeu? E aí o cara olha pra aquilo, ele não sabe muito bem o que que é e tal, não sei o que. Aí que ele liga pra universidade, e aí chega o físico lá pra começar a estudar. Mas na hora que eles descobrem que é aquele negócio, ele entrega aquilo lá pra um policial, pro policial jogar no rio, cara. Imagina o desastre que não ia acontecer. A sorte é que chegaram na hora que o policial ia jogar no rio, chegaram e pegaram do policial, entendeu? Tiraram da mão dele aquele negócio. E aí começam a fazer todo o isolamento e tudo. Deixa eu tentar entender. Ninguém sabia que poderia ser cara. um material radioativo. Ninguém sabia. O pessoal ali, o pessoal entendeu o seguinte, era uma região muito pobre de Goiânia. São catadores de entulho, cara, que pegaram o negócio. Os caras não têm conhecimento de nada. Mas o cara levou no hospital. O quê? Foram no posto Não, de saúde. o que a mulher fez foi o seguinte. Imagina que tá tudo normal na sua casa. Aí, de repente, chega alguém com um negócio lá. Então, mas sim, é nessa hora. Aí o cara do posto de saúde lá do hospital não sabia. Aí o policial não sabia. Ninguém sabia que poderia ser um material... Era uma coisa, assim, diferente pra época? Tipo assim... Porque cara, a gente tá falando de um negócio que aconteceu há muitos anos, né? 87. 87. Cara, é um negócio diferente até hoje, cara. Até hoje. Entendeu? Porque hoje, se acontecer um negócio desse aí, pegar uma cápsula dessa aí em algum lugar, tem muita gente que não vai saber o que é, cara. Entendeu? Porque é um negócio muito... É um conhecimento muito restrito, que é um negócio de radiação, sabe? Então, ninguém sabia o que era. O cara do hospital, do posto de saúde... Ele, cara, eu não sei o que pode ser. Será que pode ser alguma coisa radioativa e tal? Porque ele olhou para aquela persona ali, ele achou que o negócio que pô. E aí ele perguntou, de onde que veio? Ah, veio lá do Instituto de Radiometria, pá. Será que não pode ser? Aí que ele liga pros físicos, entendeu? Aí o físico, quando chega com o equipamento, quando ele tá, sei lá, 2, 3 quarteirões do negócio, o equipamento do cara já estourou a medição. De tanta radiação, entendeu? Aí ele volta, pega um outro equipamento também, estoura a medição, e aí ele começa, né? A menina morreu, então, de 20 a 30 dias. Eu acho que foi isso. E quantos mortos no total? Cara, foram assim. É muito triste a história, né? Porque teve os mortos diretos do Césio, que eu acho que, se eu não me engano, são 16. Entendeu? Que morreram por ter contato. Mas teve gente que morre depois de uma forma muito triste, cara. Por exemplo, o cara lá morreu, o dono do ferro velho, ele morreu anos depois de cirrose. Por quê? Porque ele se sentia culpado pela morte de todo mundo. Começou a beber que nem louco, entendeu? Virou um alcoólatra e tal, e aí morreu de cirrose, entendeu? Teve gente que morreu de outras coisas, a mãe da menina lá também, entendeu? Ela fica louca, sabe? A mãe da menininha. Esquizofrenia. Então assim, teve os mortos aí, eu não sei quantos, no final das contas aí, o pessoal computa como mortos do Césio. Mas os mortos ali diretos são 16 pessoas, tá? Que morreram. Porque morreu os 2 caras que tiveram contato. Caboclo, filho. Hã? Não, os 2 caras que tiveram contato, os 2 caras que pegaram a peça no ferro velho morreram, entendeu? Um cara perdeu o braço, porque ele ficou passando aquele negócio no braço, entendeu? Teve o braço amputado, depois morreu. A menininha morreu porque ela ingeriu. A mãe da menininha não morreu, né? Morreu depois. Aí eu não sei se eles computam isso como morte do Césio, mas a morte direta mesmo foram 16, entendeu? Mas eles conseguiram rapidamente isolar tudo e tal. E aí começa toda uma questão, né? E em Goiânia não ia poder atender. Aí leva a galera pro Rio de Janeiro. Chamaram a galera da Rússia pra cá, os médicos russos, porque pouca gente sabe do negócio. 1 ano antes foi Chernobyl. Chernobyl foi 1 ano antes. Nossa, Chernobyl foi um desastre total, hein? Chernobyl foi em 1986 e o Césio foi em 1987. Então, a história de Chernobyl ela ainda estava muito, muito na lembrança de todo mundo. Tanto que, por exemplo, uma das coisas mais tristes que aconteceu, a história da menininha lá, ela é muito triste, tá? O enterro da menina, cara. O enterro da menininha é muito triste. Porque, isso eu lembro direitinho até hoje, o pessoal jogando pedra no caixão e tudo, entendeu? Meu Deus. Porque a menininha, ela tava sendo tratada, tipo, igual o cara falou ali, entendeu? Tipo, como um demônio.
que era que tava trazendo a radiação pra matar todo mundo, entendeu? Imagina isso num lugar que você tem muito pouca informação, gente muito humilde e tal. Cara, o enterro da menina é um negócio muito, muito triste, entendeu? Porque ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo revestido de concreto, entendeu? Aliás, contrário, né? De concreto revestido de chumbo. Porque a menina, ela tava toda contaminada, que ela engoliu o negócio. Então tiveram que fazer isso. A mãe não conseguiu despedir direito dela, tudo. A história são várias histórias que correm paralelas ali ao negócio do Césio 137, cara. Então foi um negócio aonde descartar o lixo. Isso aí foi uma outra discussão. Pra onde vai? Vamos supor que você tem um acidente nesse sentido aí, de um material radioativo. Como que você elimina o material radioativo? Não, você não tem como eliminar. O que o pessoal fez lá em Goiânia foi o seguinte. Eles determinaram os lugares onde tinha acontecido a contaminação. Marcaram aquela área toda e a galera entrava na casa, era assim, ó. Era aqueles barril, entendeu? De aço. Vamos supor que fosse aqui. Empurrava tudo isso aqui pra dentro do barril. Entendeu? Eles entraram na casa de a galera, todo mundo ali perdeu a casa, cara. Porque eles entravam dentro da casa, eles nem pensavam. Era tudo pra dentro do barril. Entendeu? Aí eles fizeram vários barrilzão, colocaram concreto, chumbo neles, só que aí tinha que pôr esse negócio em algum lugar. E aí começaram a pensar, onde que nós vamos colocar? E aí levaram lá pra, como que chama lá? Serra do Cachimbo, em Goiás. Por quê? Porque era um lugar alto, era um lugar longe de longe de rio, longe de lençol freático, era o melhor lugar para enterrar. O enterro disso aí já foi uma discussão muito grande. Pô, vocês vão lá, vão contaminar. Porque é o seguinte, Júnior, ninguém tinha conhecimento. É a mesma coisa, cara, que aconteceu logo quando saiu o negócio da AIDS. Quando saiu o negócio da AIDS, pô, o cara que tinha AIDS encostava num copo, ninguém encostava mais, cara. Porque achava que entendeu? Sim. Ia passar daquele jeito. Eu lembro disso daí na época do Cazuza. Foi uma questão polêmica de você não poder tocar nos mesmos objetos. E não tem nada disso, entendeu? No final das contas não tem nada disso. Porque aí diz, não, a AIDS só passa desse jeito, é o sangue, é papapá, não sei o quê. A radiação é a mesma coisa. Você não tinha conhecimento. Então falar assim, caramba, vocês vão contaminar a Serra do Cachimbo inteira. Não, cara, tá tudo protegido, tudo medido, tal, não sei o quê. O bairro inteiro de Goiânia, você vai lá visitar hoje se você quiser, entendeu? Ele virou todo concreto, cara. Virou todo concreto. As casas foram todas demolidas e tudo. Foi colocado ali concreto, não sei o quê, um monte de coisa ali. E tem o bairro lá. Teve uma youtuber aí que ela até visitou. Agora por causa da série, né, que fez sucesso, ela foi lá visitar. Lá de Goiânia, ela foi lá visitar o bairro. Então tem o bairro, tem tudo lá. Então é assim, não tem como eliminar a radiação. O que você faz é isso. Chernobyl, por exemplo, eles tentaram fazer de tudo, não conseguiram, construir um sarcófago para Chernobyl, que é uma estrutura gigantesca. Procurei, ó, sarcófago de Chernobyl, que é uma estrutura gigantesca de concreto, chumbo, não sei o quê, que eles colocaram num trilho e enfiam em cima da usina. Só que acontece, a radiação continua saindo ali. E uma hora vai desgastando. Eles já trocaram esse sarcófago algumas vezes. Entendeu? Meu Deus do céu. Não tem como se eliminar, não tem como. É cara. Que o problema de Chernobyl foi também que eles quiseram acobertar, né? Chernobyl tem vários problemas, né? Coloca lá em imagens, cara. Aí, ó. Sarcófago de Chernobyl. É isso aí, ó. Essa estrutura gigantesca aí, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Você põe ela, vem em cima da usina. Entendeu? Aí, ó, o novo sarcófago, tá vendo? Eles tiveram que construir um outro sarcófago, porque o outro já tinha dado problema. Então, assim, não tem como. Chernobyl, o problema foi o seguinte. A gente só sabe de Chernobyl porque acabou a União Soviética. Senão a gente não quer saber. Porque Chernobyl foi em 1986. Era União Soviética. Tudo que aconteceu ali... Aí, ó, o novo sarcófago de Chernobyl. Tá aí, tá vendo? Tudo que aconteceu em Chernobyl ficou em arquivo secreto. Quando teve a queda da União Soviética, né? Ali em 1991 e tal, aí todos os documentos foram liberados. A gente só sabe de Chernobyl por causa disso, então a gente não saberia nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Então tem a série, né, na HBO, que é legal pra caramba também, e ela foi toda baseada nos documentos de depois da queda do regime lá. Quando soviético. O reator 4 da usina de energia... vai fazer aniversário agora, ó, 26 de abril de 86, ó. É. Daqui uma semana você vai ouvir falar muito de Chernobyl, porque vai fazer quanto? 40 anos, cara. Caramba, 40 anos de Chernobyl, meu amigo.
40 anos de A Chernobyl. maioria das pessoas não entende essa questão do período dos anos 80, porque muita gente nem é nascido. Principalmente a galera que tá mais na internet e tudo mais, só não lembra. Mas, cara, isso aqui foi o maior desastre nuclear da história e o tanto de gente que morreu e foi acobertado, entendeu? Isso é muito triste. E o pessoal só descobriu, como você falou, porque a União Soviética só acabou. descobriu por causa disso, porque aí abriram os documentos lá e aí a gente sabe de tudo que aconteceu com Chernobyl. Mas, ó, vai fazer 40 anos agora, eu nem lembrava que era 26 de abril, ó. Aí, ó, semana que vem aí, ó, aliás. Mas você não consegue fazer nada? Você não consegue pegar e botar fogo, por exemplo, incinerar a ponto de destruir um material Não nuclear? adianta, não adianta. Esse é o problema, então, quando você... Não adianta, a radiação não adianta, cara. E descarte do material? Também é problemático, né? É problemático então, pra caramba. Você também não consegue incinerar, por exemplo, e... Meu Deus. Então, lá aí a energia nuclear, então, acabou. Então, por isso que a fissão, isso aqui é fissão, tá? Não é fusão, não. A fissão nuclear tem esse problema. Hoje, obviamente, que as usinas, elas são muito mais protegidas e tal. Cara, é só você assistir, recentemente aconteceu isso. Quando deu o grande terremoto lá no Japão, que Fukushima, que é uma outra grande usina nuclear do mundo, ela foi a 1 tris de ter que evacuar 60 milhões de pessoas, cara. Então tem acho que é 3 dias que mudaram o mundo. Acho que é o documentário que tem que conta esse problema de Fukushima. O grande problema da fissão nuclear é isso. Se der algum problema, se der alguma coisa, isso aí é desastre nuclear, entendeu? Desastre total. É desastre. 3 dias que mudaram tudo, né? Isso, 3 dias que mudaram tudo, que conta aqui, ó, tá vendo? Os funcionários da usina de Fukushima. Isso aqui vale muito a pena, ok? Quem tá interessado em tema de desastre radioativo, veja esse negócio da Netflix aqui, é muito legal, cara. É muito legal mesmo, tá? Vou assistir. Porque conta aqui, ó, a gente teve assim, é uma coisa que a gente não vislumbra muito, cara, mas teve, ó, a 1 tris de dar um desastre assim, mas gigantesco, cara. Então, assim, não tem o que fazer, cara. O único jeito que ali em Chernobyl eles conseguiram foi fazendo esse sarcófago aí, entendeu? Então não tem como. Levaram gente pra limpar, levaram gente pra fazer, tentaram fazer de tudo ali em Chernobyl e não conseguiu. E aí em Goiânia, qual que foi a alternativa? Enterra tudo, cara. Entendeu? E aí eles vão lá. Eu acho que eles ainda vão lá medir a radiação de tempos em tempos, mas aí tá sob controle. Você vai medindo, né? E é diferente também, né? São situações bem diferentes. Aqui explodiu um reator, né? Em Goiânia ficou os caras andando com aquele negócio. Então, por exemplo, aqui teve um problema muito sério que a radiação chegou na atmosfera. E aí teve nuvens teve chuva radioativa na Europa. Porque isso aqui criou uma pluma radioativa. E essa pluma foi se espalhando. Entendeu? Então eles tinham que fazer o mais rápido possível, fazer alguma coisa aqui para isso aqui não se espalhar pelo mundo todo. Em Goiânia, como era um ferro velho que vendia coisa pro Brasil todo, o medo era que o cara pegasse uma peça qualquer contaminada, enfiasse num caminhão, contaminou o caminhão. Aí vamos supor que esse caminhão vem trazer coisa para São Paulo, contamina São Paulo. Ou leva pro Rio, contamina o Rio de Janeiro. E esse negócio podia espalhar. Então, rapidamente, ali no caso do Césio, eles criaram várias, como fala? Comando, né? Barricada, para não deixar a coisa atravessar de um estado pro outro, cara. O Goiânia ficou uma cidade meio... O pessoal tinha muito preconceito, sabia? Muito preconceito mesmo na época. Pô, não vai lá não, lá tá tudo radioativo. Tá, porque é a falta de conhecimento, né? Mas hoje é tranquilo. Você vai lá. Estive lá agora recentemente, você vai tranquilo lá. Não tem problema. É igual aqui, né? Aqui o pessoal faz turismo. Eles vão pra uma cidadezinha de Chernobyl ali perto, chama Pripyat. O pessoal visita lá. Você vai visitar. Aí você vai, você anda tem um cara que anda com você medindo a radiação, e tem uns níveis lá até onde você pode avançar. Até onde você pode ir, né? Até onde você pode ir. Porque também tá tudo... Você chega nos lugares lá, tá contaminado. A cidade virou uma cidade fantasma, porque a galera saia do jeito que você tá, você não pode mexer em nada. Então o pessoal que já visitou lá, fala que o carro tá parado do jeito que tava. É uma cidade que ficou parada em 1986. Entendeu? Você entra dentro da casa, tem a panela, tá lá do jeito que a pessoa deixou, não sei o que, do jeito que você deixou, entendeu? Então Radiação é isso, né, cara? Radiação você não tem como conter ela vai espalhando.